Pessoal, então vamos resolver a questão 3. Quantos múltiplos há de 5 há entre 23 e 621? Então, assim, por que um exercício como esse está incluso no conteúdo de PA? Porque os múltiplos de 5, eles estão sempre em PA. Porque se a gente for pensar na tabuada do 5, a tabuada do 5 é 5, 10, 15, 20, 25, ou seja, sempre há uma soma 5 de um termo para o outro. Então, olha só. Se a gente tem ali, né? 5, 10, 15, 20, 25 e assim sucessivamente. Então, a nossa PG aqui, ela tem uma razão 5, né? Porque 10 menos 5 dá 5, 15 menos 10 dá 5, 20 menos 15 dá 5 e assim sucessivamente. Bem, então nós temos uma PA de razão 5. Agora, para a gente saber a quantidade de múltiplos que tem entre o 23 e 621, a gente teria que pensar o seguinte. Primeira coisa, o 23 é um elemento que não se encontra aqui dentro da PA. Então, quem seria o primeiro elemento, o primeiro termo dessa sequência? Se nós estamos falando em múltiplos de 5 entre, 23 e 621, a gente tem que pensar múltiplos de 5 entre eles. Então, dentro dessa sequência que vai ser formada dos múltiplos de 5 aqui dentro, entre esses dois valores, a gente tem que pensar quem é o primeiro e quem vai ser o último. Por quê? Vamos lá. O primeiro termo, ele é um elemento fundamental, porque ele que determina todos os outros. Então, entre 23 e 621, o primeiro múltiplo de 5 depois do 23 que a gente vai ter, vai ser o 25. Agora, aí que vem o que os alunos geralmente confundem nessa questão. Percebam que essa PA, ela é uma PA finita. Ela tem um início e ela tem fim. O fim dela, o último termo dela, que a gente não sabe a posição desse termo, seria o último múltiplo de 5 antes do 621. Como a gente sabe que os múltiplos de 5 terminam em 0 ou 5, o último múltiplo de 5 aqui antes do 621 é o 620. Então, eu vou colocar aqui na anotação a N. Por que eu vou colocar a N sendo 620? N, porque eu não sei a posição desse 620. Se eu soubesse a posição dele, eu colocaria aqui no lugar do N essa posição. Observem que é exatamente essa posição aqui que é a pergunta do problema. Porque quando ele me pergunta assim, quantos múltiplos de 5 tem entre 23 e 621? Ele está querendo saber quantos elementos, quantos termos tem essa sequência, certo? Essa sequência que começa no 25 e ela vai terminar no 620. Então, quantos elementos, quantos termos tem a sequência, essa PA, que começa no 25 e no 620? Percebam que essa quantidade de elementos é o mesmo número da posição do 620. O que eu quero dizer com isso? O 620, se eu disser para vocês, o 620 ocupa a 47ª posição. Então, se eu disser para vocês o seguinte, que o A47 é o 620. Ora, vocês vão me dizer, se o 620 é o último termo e ele está na posição 47, ele é o último, ele está na posição 47, significa que essa sequência de múltiplos do 5 tem 47 elementos. Então, na verdade, quem a gente está buscando aqui é exatamente saber quem é esse N. Porque se eu souber essa posição do 620, eu vou saber quantos termos tem a PA. Tá claro? Então, se a gente for pensar lá na fórmula geral que a gente viu, né? A N igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, a gente vai ter o quê? O AN, um termo qualquer que eu não sei a posição, é o 620. A1 é o 25. O N a gente não sabe, que é a posição desse termo 620. E a razão é 5. Então, o que a gente vai ter que resolver? Primeira coisa, pessoal, isso aqui é uma equação de primeiro grau, né? Então, primeira coisa eu vou fazer aqui é distributivo. Então, a gente vai ter 625 igual a 25 mais 5N menos 5. Juntando aqui os termos semelhantes, a gente tem 625 igual a 20 mais 5N.
Isolando o 5N aqui, tirando o 20 de ambos os lados da igualdade, a gente vai ter 605 igual a 5N. Logo, dividindo ambos os lados por 5, a gente vai ter que esse N... Opa, aqui a prof botou errado, é 620. Então, 620 menos 20 dá 600. 600 dividido por 5 vai dar 120. Ou seja, a posição N do 620 é 120. Então, o A na posição 120 é o 620. Isso significa o que para nós? Que se o 620 está na posição 120 e ele é o último, significa que existem 120 termos nesta PA, ou seja, tem 120 múltiplos de 5 entre o 23 e o 621.